E na aula de hoje eu vou explicar aqui para você em poucos minutos o que é o sujeito e por que que nós precisamos entender quem é o sujeito na oração. Olá, querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, a Bíblia e a Língua Portuguesa. E aqui neste canal você aprende a língua portuguesa através da Bíblia. E de quebra você aprende aí alguns conteúdos assim muito especiais da Bíblia, aprende a interpretar a Bíblia e aprende a entender melhor como estudar a Bíblia. Na aula de hoje eu já falei para você que você vai entender quem é o sujeito e por que entender o sujeito é tão importante para entender o texto, para o entendimento melhor do texto, principalmente quando esse texto é um texto narrativo, porque aí o sujeito vai nos dizer exatamente quem é ou quem são os personagens da história. Então vamos lá. Como nós descobrimos quem é o sujeito? Para você descobrir quem é o sujeito, você precisa encontrar o verbo. Bom, é claro, você precisa saber o que é um verbo, hein? Se você não sabe o que é um verbo, está na hora de estudar, está na hora de começar a entender melhor da gramática da língua portuguesa. E isso você pode fazer aqui, ó, estudando no meu canal, ou você pode também se matricular no curso A Bíblia e a Língua Portuguesa, que é um curso onde eu sou professora desse curso, as matrículas não ficam abertas o tempo todo, então fique de olho para quando sair aí a oportunidade, quando abrir as matrículas, para você se matricular e aprender a gramática da língua portuguesa dentro dos textos bíblicos, te ajudando aí então a interpretar a Bíblia com muito mais facilidade. Mas voltando aqui para os verbos, o verbo é aquela palavra que indica o quê? Ele indica ação, ele indica um processo, um fenômeno da natureza, ele indica algo que está ocorrendo. Então, o que acontece? Sem o verbo, não dá para existir, na verdade, ações, não dá para ocorrer coisas sem que o verbo esteja presente. Tá? Então você precisa saber que toda oração, dentro de um texto complexo, aí, com frases, orações, períodos, parágrafos, vão existir muitos verbos. Então, você procura primeiro o verbo. Como que eu sei quem é o verbo, professor? Além disso que eu já te falei, o verbo ele sempre vai mudar o finalzinho dele. Então, você vai encontrar a palavra ali dentro do texto que está te trazendo uma noção de algo que está ocorrendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui na Bíblia. Versículo 1 de Gênesis, eu amo esse versículo, fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então eu tenho aí uma oração. Por quê? O que aconteceu nesse princípio aí? Criou. O verbo é o verbo criar. O que está acontecendo? A criação de alguma coisa. O verbo criou está em quê? Está na terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Tá? Eu, primeira. Tu, segunda. Ele, terceira. São as três primeiras pessoas do singular. Os pronomes pessoais do caso reto. Professora, não lembro nada disso. Precisa estudar. Quanto mais nós adquirimos conhecimento da gramática da língua portuguesa, nós compreendemos melhor tudo que é texto que nós lemos, tá? Inclusive aí a Bíblia. Então, se em primeira pessoa eu crio, primeira pessoa do singular, verbo criar, eu crio. Segunda pessoa do singular, tu crias. Terceira pessoa do singular, ele ou ela cria, tá? Aqui está o quê? Esse eu estou falando no presente. Agora o verbo aqui está no passado. Eu criei, tu criaste, ele criou. Quem criou? Deus criou. Deus é a terceira pessoa aí, tá? Eu criei, tu criaste, ele criou. Alguém está contando o que Deus fez. Então, uma terceira pessoa, estou falando de alguém. Sabe quando você está falando de alguém, da vida de alguém, erradamente? Às vezes a gente faz isso, né? Mas não pode, não, tá errado. Ele criou, Deus criou os céus e a terra. Então, como eu descubro quem é o sujeito? Eu descobri quem é o verbo e eu pergunto para o verbo: quem fez isso? Quem criou? Quem criou? Deus. Então, Deus é o meu sujeito. Então, preste atenção: o sujeito ele sempre vai estar trabalhando juntamente com o verbo. Então, o verbo ele sempre vai estar na mesma pessoa do sujeito. E o sujeito e o verbo sempre estão em concordância, sempre trabalham juntos. Então, o sujeito é de quem nós falamos, tá?
tudo que nós falamos ali no predicado, que é a partir ali do verbo, tem relação com o sujeito, tem a ver com o sujeito. Então, Deus criou os céus e a terra. Deus é o sujeito. Segundo versículo, a terra era sem forma e vazia. Cadê o verbo? O verbo ser. Era, está no passado. Quem era sem forma e vazia? A terra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Quem viu que a luz era boa? Deus. Então, toda vez que você quer descobrir sobre quem se está falando num texto, numa oração, você vai até o verbo. E o verbo, você faz a pergunta certa para o verbo. Quem fez? Né? Quem fez alguma coisa? Né? Quem viu? Deus viu. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Quem chamou a luz dia e as trevas noite? Deus. Tá? Então, você vai diretamente no verbo e aí você descobre quem é o sujeito e automaticamente você descobre quem está realizando alguma ação ali dentro daquele texto ou está, de repente, sofrendo alguma ação dentro do texto, aí a gente vai chamar de sujeito paciente, mas isso é uma conversa para uma outra hora. Aqui eu falei só do sujeito da voz ativa do verbo. Então, se você quer estudar mais, se você quer saber mais, se inscreva aqui no nosso canal para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui e para que você acompanhe aí todas as novidades que nós temos, as nossas semanas de língua portuguesa e da Bíblia, quando as matrículas do nosso curso se abrem, fique aqui conosco. E também em relação às nossas lives, que são sempre todas as terças e quintas, às 20 horas, aqui no nosso canal. Eu e você aqui juntos para aprendermos mais da gramática da língua portuguesa, dominarmos o nosso idioma, nos desenvolvermos melhor e nos aprofundarmos aí na interpretação da palavra de Deus. Um grande beijo para você que ficou comigo até aqui e não se esqueça, estude, porque o conhecimento transforma a nossa vida. Fique com Deus, a graça, a paz e a sabedoria do Senhor Jesus para você e para sua família.